Muito obrigada por estar com as Manhãs 360. No explicador de hoje recebemos agora Daniel Coutrinho, representante da APAV. Bom dia, Daniel. Bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Neste explicador falamos de violência doméstica. Queremos que participe. É só enviar-nos as suas perguntas por mensagens de voz para o 913-961-556, 913-961-556. E falamos de violência doméstica no dia em que a Procuradora-Geral da República, Lucília Galgo, vai à Assembleia falar do tema crimes de perseguição e violência doméstica. Daniel, coloco-lhe já a primeira questão. Como é que a APAV ajuda mulheres vítimas de violência doméstica? A APAV ajuda há quase 30 anos mulheres e homens vítimas de violência doméstica, apesar de cerca de 80% são mulheres, ou através da nossa linha de apoio à vítima, que funciona todos os dias úteis, de forma gratuita e confidencial, o 116-1016, portanto, é que tem um conjunto de técnicos numa situação de pessoas vítimas de violência doméstica, faz logo a avaliação de risco e encaminhamento para a nossa rede nacional de apoio e, quando é necessário, encaminha também para casas-abrigo, das quais nós temos uma estrutura de acolhimento e que depois trabalhamos em cooperação com outras. E, para além disso, damos apoio mais especializado, como o apoio jurídico e o apoio psicológico. E tem uma ideia de quantas mulheres já foram apoiadas pela APAV? Olha, nestes quase 30 anos, se calhar estaremos a falar aqui numa realidade de cerca de 20 mil mulheres, o que são muitas mulheres. São muitas mulheres. Nestes 20 anos, o tema foi ganhando importância mediática também e de todos os agentes da vida pública. Aconteceu alguma coisa de importante nestes últimos anos, para além desta importância que todos nós dedicámos um pouco mais ao problema da violência doméstica? Felizmente aconteceram muitas coisas. É assim, no ano 2000 temos a transformação do crime de maus tratos em crime público, o que é importantíssimo. O que é um momento de viragem. Porque torna possível a discussão da violência doméstica e a discussão deste assunto. Em 2007, a autonomização do crime de violência doméstica. Em 2009, as medidas ou a lei de proteção às vítimas de violência doméstica, com a introdução do estatuto específico para as vítimas de violência doméstica. E achamos que neste momento, em 2019, por uma série de circunstâncias que conhecemos muito bem e que nos têm deixado muito atónitos e atónitas desde o princípio do ano, estamos novamente num momento de viragem. Que tem, obviamente, que podemos ver o copo meio cheio e o copo meio vazio sempre. Como é que podemos ver o copo? Vamos ver o copo meio cheio pelo lado otimista. Aproveitar este momento como um espaço de oportunidade para podermos dar os passos que ainda faltam dar relativamente ao combate e à prevenção da violência doméstica e, por outro lado, afinar aquilo que, felizmente, a nossa lei tem de bom e aquilo que temos sido capazes de construir ao longo destes últimos 20 anos de luta contra a violência doméstica. Daniel, temos aqui uma pergunta de um ouvinte, Alexandre de Sousa. O que queremos dizer quando falamos de violência e, em particular, de violência doméstica? Queremos dizer muitas coisas, mas vamos ser rápidos, não é? Porque aqui o tempo conta. A violência é sempre uma questão de poder, é uma questão de controlo. É sempre alguém que acredita alegadamente que é mais forte e que o outro ou outra que está consigo é alegadamente mais fraca. Portanto, até prova em contrário. Portanto, violência é sempre uma forma de controlo, seja ela qual for, psicológica, sexual, económica. E o que é que falamos quando falamos de violência doméstica? É esse um problema em Portugal que é uma questão de conceito. Falamos do artigo 152 do Código Penal português. E a violência doméstica inclui mulheres, homens, crianças, pessoas mais velhas, inclui relações de conjugalidade, inclui relações entre pessoas do mesmo sexo, violência no namoro, violência contra os idosos. Portanto, aquilo que nós mais habitualmente ouvimos falar no âmbito da violência doméstica é da violência conjugal, mas a violência doméstica é um mundo muito maior do que este. Ou seja, é todo o tipo de violência que afeta as pessoas no domínio da sua intimidade. Há pouco estava a falar do copo meio cheio e do copo meio vazio. Falou do copo meio cheio. E qual é o copo meio vazio? O copo meio vazio tem sido a ineficácia de grande parte do sistema em aplicar a lei
e a lei é teoricamente boa. Nós temos, teoricamente, das melhores leis da Europa. O nosso enquadramento jurídico é copiado por outros países do mundo, é até melhorado por outros países do mundo. Portanto, temos aqui um problema de eficácia, temos um problema ainda de muitos estereótipos em muitos operadores que trabalham na área da violência doméstica. Quando fala de operadores, falamos de entidades públicas. De entidades públicas, falamos de polícias, menos agora do que há uns anos atrás, porque as polícias, por exemplo, têm sido, as forças de segurança, têm sido aquelas que mais têm investido em formação. Mas estamos a falar, sobretudo, aqui da justiça. Os tribunais. Dos tribunais, dos senhores e das senhoras magistrados. Que é morosa ou que, enfim, pondera mal a importância da violência? É morosa, é complicada e usa demasiadamente esse verbo que usou agora, que é ponderar. É importante ponderarmos, é importante nós percebermos qual é a medida que temos que aplicar em proporção ao facto que aconteceu. A grande questão na violência doméstica é que se pondera muito e trata-se muitas vezes nos tribunais, se me permite a analogia, trata-se a violência doméstica como se fosse um crime de furto. Enquanto se me furtarem o telemóvel, eu fico muito chateado e muito zangado, mas passado um dia compro outro e até compro um melhor. E a história das fotografias que perdi dos meus filhos até estavam na nuvem. Relativamente à violência doméstica, isto afeta a vida das pessoas no seu passado, no seu presente e, sobretudo, no seu futuro. Portanto, esta ponderação tem que ser atenta. E do ponto de vista da justiça, tem que haver cada vez mais a aplicação de procedimentos claros e que sejam, de alguma forma, transversais do ponto de vista nacional. Portanto, não pode ficar dependente só do livre-arbítrio dos senhores juízes e das senhoras juízas relativamente a estas temáticas. Mas são os senhores juízes e as senhoras juízas que tomam as decisões finais, portanto, como é que era possível mudar aqui alguma regra do jogo, sendo que, enfim, no final caberá ao juiz decidir? Olha, começando por, e isso, por exemplo, nós vemos no relatório da Comissão Multidisciplinar, muito bem descrito, a criação de um guião de procedimentos por parte do Ministério Público para os senhores e para as senhoras procuradoras, para a aplicação das medidas nas chamadas 72 horas, que é aquilo que nós, organizações não governamentais de apoio à vítima, temos vindo a dizer nos últimos anos. Mas esse guião é para ser ponderado ou é já para ser aplicado? Esse é que seja aplicado, não é que se use menos a expressão ponderar. Não é? No explicador de hoje falamos de violência doméstica. Queremos que participe, é só enviar-nos as suas perguntas por mensagens de voz para o 913-961-556. Estamos à conversa com Daniel Cotrim, da APAV. 913-961-556. Vamos ouvir a pergunta do Mário Jorge. Bom dia. Em 2018, 46 idosos, portanto pessoas mais velhas, foram agredidas por dia. Estes números são assombrosos e ao mesmo tempo são vergonhosos. Eu gostava de saber o que é que o representante da APAV, que hoje se encontra no Observador, tem a dizer sobre isto e o que é que acha que tem que ser feito para combater este flagelo. É uma pergunta importante. Esses 46 números, ou estas 46 pessoas, esses dados são nossos, e aquilo que nós dizemos, como dizemos para outras formas de violência, é que cada vez mais nós precisamos de trabalhar de forma especializada estes temas. Ou seja, tem que se olhar para a violência contra os idosos. Nós somos cada vez mais, a sociedade portuguesa é uma sociedade que envelhece, é uma sociedade que trata mal os seus velhos, que isola os seus velhos e não existem respostas sociais adequadas e a tempo para os poder ajudar. E aquilo que nós defendemos enquanto organização é que é necessário a criação de redes especializadas e integradas e deixar de se fazer aquilo que se faz muitas vezes, ou a maior parte das vezes, que é empurrar este problema com a barriga de mão para mão, quando o problema tem várias facetas e que poderia ser ajudado a resolver ou a minimizar os danos que daqui advêm através de várias entidades, desde a Segurança Social, as organizações de apoio, as misericórdias. Portanto, se houver uma rede integrada e depois, por outro lado, também do ponto de vista da cidadania, muitas e muitas pessoas sabem de situações de idosos, pessoas mais velhas que estão a ser vítimas. E muitas vezes não é só pelo desconhecimento que não denunciam, porque estamos a falar de um crime público, é também muitas vezes por medo.
por medo de represálias, por não saberem. Aqui o meu conselho é sempre contactem uma organização ou referenciem às autoridades policiais. Essa situação. Daniel Coutrinho, há poucos dias, poucas semanas, foi divulgado o relatório, e vou tomar fogo, da Comissão Técnica Multidisciplinar para a Melhoria da Prevenção e Combate à Violência Doméstica, onde foram identificadas 13 entidades do Estado públicas que coligem informação ou agregam informação sobre este tema. Isto não é uma enorme confusão em termos de organismos do Estado? É e não é. Isto é, cada uma delas tem a sua forma de recoleta de dados. O grande problema nisto tudo é que quando se vai à procura de alguma informação estatística, de dados mais concretos, eles não existem. Não existem porque acabam por estar numa grande amálgama. Portanto, não estão divididos por variáveis. Por isso é que o relatório da Comissão apresenta aqui um conjunto de soluções, um conjunto de caminhos, que variáveis é que eles deveriam de recoletar numa base comum. E é isso, por exemplo, que nós defendemos há muito tempo. Os dados que nós temos tido sempre acesso são aos do relatório anual de segurança interna, porque depois, se quisermos saber quantas condenações, quantas penas suspensas, quantas suspensões provisórias de processo, quantas situações de homicídio, tentativas de homicídio, lá vamos nós a essas entidades todas, e muitas vezes, se tentarmos coligir e enquadrar estes dados uns com os outros, é impossível. Não é? Porque de repente desaparecem pessoas. Começa com 5, para dar o exemplo, e de repente temos 2. E onde é que estão os outros 3? Portanto, e os casos perdem-se. E perdem-se. Portanto, a ideia da Comissão de haver uma base parece-nos de todo uma boa ideia. Isso não. Nós podemos ter a certeza, com esta confusão de informação, que temos a noção do retrato sobre o tema da violência doméstica? Não, de todo. Não conhecemos o problema. Não conhecemos o problema. Estamos a lutar contra uma coisa que não conhecemos verdadeiramente. Estamos a lutar contra uma coisa que não conhecemos verdadeiramente, que trabalhamos com base em alguns dados, tanto das forças policiais como de algumas organizações não governamentais, como é o caso da APAV, e que conhecer realmente isto também ajuda à construção e à melhoria de políticas públicas nestas matérias. Daniel, temos aqui mais uma pergunta, desta vez do Manuel Dias Martins, diz: bom dia, 20% das vítimas são homens, porque nunca se fala ou defende estes? Ou se fala pouco, neste caso? Fala-se pouco. A APAV lançou, há 3 anos atrás, a primeira campanha nacional de violência contra os homens. E o mote foi exatamente o mesmo de há 20 anos atrás, quando fizemos a primeira campanha da violência contra as mulheres, que tem a ver exatamente com a questão da vergonha. Antes de tudo, é preciso quebrar aqui o ciclo da vergonha. Atenção também, por outro lado, que o tema da violência doméstica está altamente feminizado. Nada de confundir com feminismo. Feminismo é uma coisa, feminizado é outra coisa. E aquilo que as organizações, as forças policiais, o sistema de alguma forma está a fazer é permitir que os homens possam falar isto. Os homens têm hoje muito maior facilidade, se assim quisermos dizer, até em ser apoiados. Porque o percurso que as mulheres fizeram nos últimos 20 anos permitiu aos homens fundo, não é? que neste momento a nossa lei seja uma lei neutra do ponto de vista de género. Portanto, os homens podem fazer denúncia da mesma maneira e temos também já uma casa-abrigo para homens em Portugal. Mais uma pergunta, desta vez do Ruben Ramalho Araújo. Daniel, porque é que as vítimas ainda têm dificuldade a pedir ajuda e suporte, e o que é que se pode fazer para alterar essa realidade? Falar de violência doméstica é falar de questões que, lá está, voltamos à ideia do furto de telemóvel. Furtar um telemóvel é uma coisa normal. A violência doméstica, infelizmente, também já é uma coisa normal. É um tema que se banalizou. A grande dificuldade das vítimas é porque estamos a falar de algo que se passa na dinâmica, numa relação de intimidade. E, de repente, acharmos que temos que cortar com uma relação afetiva com alguém por este motivo é complicado. Depois, como explicar aos outros que isto acontece com o nosso pai, com o nosso marido, com a nossa mulher ou com os nossos filhos, não é? Portanto, tudo isto é complicado. São importantes, obviamente, campanhas de sensibilização para a denúncia, mas são, sobretudo, e é fundamental, que cada vez mais se invista na prevenção. E quando falamos em prevenção, falamos em campanhas junto das
escolas, mas em programas estruturados, com cabeça, tronco e membros, que têm um princípio e que têm um fim, em que nós conseguimos avaliar o impacto. É preciso alterar comportamentos, é preciso alterar formas de pensar. E para nós achamos que é isso que vimos dizendo também já há alguns anos, o Estado poupa muito mais dinheiro se investir na prevenção do que estar continuamente a investir na reação, porque é aquilo que nós fazemos, é que investimos na reação. Temos tempo ainda para uma última pergunta, Judite França. E era para repegar na pergunta de um ouvinte do anterior, Manuel Dias Martins, que falava da questão das 20% das vítimas serem homens. Há aqui também, obviamente, uma questão de vergonha. Claramente. Como é que isso se ultrapassa? Ultrapassa-se fazendo a denúncia. É importante dizer aos homens que, se há uns anos, ao apresentarem uma queixa, poderiam correr o risco ou ter medo de serem afrontados pelas instituições ou não digo afrontados, mas gozados. Mas se calhar pode haver aí um olhar de viés, não é? Exatamente. Hoje em dia isso não acontece. E o facto destes números terem aumentado e terem vindo a aumentar. Eu trabalho na matéria da violência doméstica há 20 anos e nos últimos anos eu trabalho também com homens, trabalho com muito mais homens do que há uns anos atrás. Também há diferenças na violência contra os homens. Enquanto a violência contra as mulheres está assente nas questões da desigualdade de género, aqui estamos a falar de questões de masculinidade, de como é que eu sou ensinado enquanto homem. Eu, enquanto homem, fui ensinado a que uma mulher não me bate, quem tem que ter poder sou eu. Portanto, é importante os homens terem noção disto e depois estarem abertos para esta desmontagem também, para perceberem estas questões. Mas o que está a dizer é que os homens podem ter uma interpretação errada da violência que é exercida ou daquilo que é exercido sobre si por causa das relações de poder que estão culturalmente instituídas. Exatamente. Isso muitas vezes é que o grande óbice, porque não é suposto eu ir queixar-me enquanto homem. Não é suposto uma mulher ou um homem, porque estamos a falar também de relações homossexuais, um homem fazer mal. Tanto que há mitos acerca da violência, por exemplo, da violência LGBT, em que dois homens não se agridem. Este ano já houve um companheiro que assassinou o outro. O ano passado houve uma mulher que assassinou a sua companheira. Portanto, há um conjunto de mitos e um conjunto de estereótipos, mas que estão muito desfeitos neste momento e tem sido feito muito trabalho de formação junto das autoridades, dos diferentes operadores nestas matérias. Mas quais são os principais mitos associados à violência doméstica? Os principais mitos associados à violência doméstica é entre marido e mulher ninguém mete a colher. Voltamos a este velho mito. O mito voltamos, porque ele esteve em baixa durante uns valentes anos, pelo menos na altura em que o crime se transformou num crime público. E neste momento aquilo que nós sentimos é que as vítimas continuam a ser elas, cerca de 70%, a apresentar elas a denúncia do crime. Quando há pessoas à volta que testemunharam durante anos e anos, não é? As próprias forças de autoridade. E não só, tem as escolas que muitas vezes não dão crédito ao que vêem nas suas salas de aula, aos alunos e às alunas. Estamos aqui a falar de duas coisas fundamentais. Por um lado, uma cultura de cidadania, que falamos disto muitas vezes, e de uma cultura de responsabilização. As pessoas tendem a não querer ver. Eu costumo dar o exemplo, porque já ouvi isto muitas vezes, que é, eu quando ouço os meus vizinhos zangados, conto até 10. Se pararem ao 5, eu não chamo a polícia. Se chegar ao 11, eu já chamo a polícia. Portanto, é este pensamento que tem de terminar. Daniel Cotrim, havia muito mais para dizer sobre este tema. Estaríamos aqui muito mais tempo a falar. Daniel Cotrim, representante da APAV no Explicador de hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar nas manhãs 360. Amanhã, novo Explicador a partir das 10h30.